Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. 2 Timóteo 2, de 1 a 13, diz assim a palavra de Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A segunda carta de Paulo a Timóteo provavelmente foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, tendo em vista a proximidade de sua partida, de sua morte. Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo provavelmente nos idos de 64 a 67 depois de Cristo, com o propósito solene de encorajar Timóteo nos desafios do seu ministério. E quando Paulo escreve essa epístola, ele tem a intenção também de deixar bem claro para Timóteo que o seu serviço, o seu trabalho como um fiel pregador do Evangelho era erradicar e lutar para a erradicação da falsa doutrina no seio da igreja. Existiam muitos falsos profetas e falsos pregadores na igreja no primeiro século, e os ministros autênticos e chamados por Deus tinham o trabalho desafiador de colocar em prova, de analisar a mensagem que era pregada e pregarem a verdade de maneira direta, de maneira de fato abundante, de uma maneira enérgica, sem voltar atrás nos princípios que haviam recebido. Esse era o desafio de Timóteo, tendo em vista a perseguição, tendo em vista as adversidades e tudo aquilo que ele tinha que lidar com o seu ministério e também com as perseguições do Estado. Esse é o propósito pelo qual Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. E Paulo estava ciente de sua partida. Então, mais do que nunca, Timóteo e os pastores mais jovens precisavam estar sendo ensinados e doutrinados de maneira correta. Precisavam desenvolver o seu ministério de maneira profícua e de uma forma em que eles fossem, de fato, eficazes pregadores da palavra de Deus. Então, quando olhamos a segunda carta, vemos muito disso. O tratado de Paulo com Timóteo como sendo um aprendiz, um discípulo, um filho amado, alguém que estava na caminhada sendo discipulado, tendo um professor diligente que, de fato, haveria de desenvolver um grande ministério e levar adiante o ministério que recebeu e a sua vocação com esmero, com dedicação. O capítulo 2, que foi o texto que nós lemos, dos versículos 1 ao 13, trata de uma chamada para o combate, para o serviço, para a batalha. Eu quero meditar com vocês sobre isso, a convocação de Timóteo e a nossa convocação
tendo muitas coisas em comum, para não dizer todo o texto tem em comum essa exortação, essa chamada, essa convocação de Paulo a Timóteo com os desafios que temos que enfrentar nos últimos dias. E nós olhamos para esse texto e vemos que Paulo trata Timóteo como um filho, chamando-o de filho. Timóteo foi um homem que teve a devida instrução de sua avó e de sua mãe, era de fato alguém que tinha um conhecimento do Antigo Testamento e recebeu do apóstolo Paulo a instrução devida. Foi pastor na igreja de Éfeso, um homem que de fato havia fazido valer sua aprendizagem. E agora, no fim do ministério de Paulo, e Timóteo ainda no seu desenvolvimento ministerial, Paulo faz a Timóteo algumas recomendações, convocando-o para a batalha e para o trabalho. A intensidade da batalha da vida cristã é uma realidade que devemos vivenciar, estudar e colocar as estratégias a cada dia como sendo de fato algo a ser experimentado. Não podemos deixar de lado nada do que se refere à batalha na vida cristã como sendo algo em segundo plano. A vida cristã nunca foi um mar de rosas, nunca foi um conto de fadas, nunca foi uma história de crianças. Ao olharmos para as Escrituras, vemos que a palavra de Deus sempre foi desenvolvida com lágrimas e sangue. A revelação de Deus foi algo dado em meio a batalhas intensas, a dores intensas e a profundos sentimentos turbulentos da vida. Então, no meio da perseguição, da batalha com os falsos mestres, com as adversidades do ministério, Paulo diz a Timóteo o seguinte, e faz a recomendação para a chamada à batalha espiritual, a batalha da vida cristã. Paulo inicia a sua recomendação dizendo o seguinte: filho meu, fortifica-te na graça. Qual seria o instrumento de Deus, o modo como Deus fortalece os seus filhos, a não ser pela ação direta do Espírito Santo em nós? Fortificar-se na graça pode, de tantos desdobramentos e interpretações, pode significar ter uma intensa vida espiritual, buscar a graça de Deus, não a graça salvífica, porque essa Timóteo já havia recebido, mas a graça da vida, a graça do relacionamento espiritual, a graça de Deus para pregar, a graça de Deus para ser instrumento de Deus no dia a dia. Até porque nós temos que ter a absoluta consciência que nada vem a nós por mérito. Você e eu podemos estudar, nos aplicarmos academicamente, desenvolvermos o nosso intelecto, mas quando chega o momento de exercermos o nosso papel como filhos e filhas de Deus, em qualquer obra ou ministério, por menor que seja aos olhos dos homens, precisamos urgentemente da ação da graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus nos faz lembrar o quanto somos pecadores, o quanto somos falhos, o quanto somos limitados. Vivemos em um tempo de tanta altivez, onde as pessoas olham para si mesmas com o olhar da soberba e a autoadmiração, quando na verdade nós precisamos enxergar a nós mesmos como aquilo que somos, pecadores, que merecemos a morte e o inferno, mas fomos resgatados por esse favor imerecido de Deus. Olharmos para nós e vermos de fato o quão necessitados somos urgentemente da misericórdia de Deus todos os dias. Aquela mesma graça que nos salva é a graça que nos faz entender o quão necessitados de Cristo nós somos. Então Paulo chega a Timóteo e diz: Timóteo, fortifica-te na graça. Paulo aprendeu muito bem o que era a graça de Deus porque ele tinha consciência de quem ele era, de quem ele havia sido. Ele tinha consciência da onde Deus o tirou, a ponto de dizer, escrevendo aos Romanos: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Paulo conhecia suas limitações porque o próprio Deus disse isso para Paulo quando ele chorava acerca do seu espinho na carne. O Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, fortalecer-se na graça, dentre outros significados e aplicações que podem ser dadas, é isso.
É entender que a nossa força está em Deus, é debruçarmos sobre Deus a nossa esperança, olharmos para Deus e crermos que Ele é aquele que nos capacita, que valida o nosso ministério, que nos dá ousadia, intrepidez e que nos enche de poder para continuarmos. Então Paulo diz a Timóteo isso, recomenda-o, na batalha da vida, naquilo que você tem a enfrentar, esquece um pouco daquilo que você foi, do que você acha que sabe, de quem você é filho, mas olhe para a graça, fortifica-te na graça. A segunda recomendação que vemos aqui de Paulo a Timóteo é que Timóteo deveria transmitir aquilo que aprendeu. No meio da batalha da vida cristã, nós não podemos reter aquilo que Deus confiou a nós. Seus oráculos, sua revelação, por meio das Escrituras Sagradas, são um tesouro e devem ser divulgadas. E mais do que anunciadas para salvar os pecadores, a pregação do Evangelho deve ser também usada para a instrução. É triste e trágico quando nós vemos que existem muitas pessoas que utilizam o tempo da pregação e não ensinam absolutamente nada. O ensino deve ser tanto prático quanto didático. O ensino pode ser simples, mas também precisa ser sistemático. Quando Paulo diz a Timóteo para que ele compartilhasse aquilo que ouviu dele, ele estava dizendo, compartilha com homens idôneos, com outros que teriam uma vocação para o ministério, para o oficialato. Homens, a palavra homem aqui no grego realmente é de gênero masculino, há homens idôneos que liderariam a igreja para que eles instruíssem a outros. Então a ideia de Paulo é que Timóteo fosse um pastor que não apenas pregasse com o intuito de falar com a sua congregação e instruí-los acerca dos princípios iniciais da fé. Não, Timóteo deveria ensinar também a outros homens a pregar. Então no dia a dia, nós precisamos, para vencer as batalhas da vida, não nos cansarmos da instrução. Não nos cansarmos de aprender e de ensinar, de ouvir e de falar das verdades que aprendemos. Porque a palavra de Deus ela não pode ficar retida apenas para nós mesmos. Quando nós observamos muitas pessoas que abriram mão da vida comunitária, eclesiástica, entendendo, e eu reconheço que a igreja institucional possui defeitos terríveis, problemas inenarráveis, mas nós não podemos deixar que essa vida comunitária fique de lado. Nesses tempos de quarentena, muitas pessoas estão sendo privadas de instrução por não terem internet em casa. Eu fico pensando, sabe, e algo que me causa uma certa dúvida, nas pessoas que estão muito confortáveis com a situação, dizendo, olha, eu não preciso de realmente ir para a igreja ou de ouvir pastor presencialmente, porque eu tenho a internet, eu posso ouvir pregação a hora que eu quiser. Quando, na verdade, esses recursos que estamos utilizando, eles têm o seu valor, mas são insuficientes, porque devemos ensinar muito mais com que palavras, mas também com a vida, com a convivência. Então, a segunda recomendação é, divulgue, ensine, fale e não se canse de aprender. Isso está no versículo 2. E aí, olhando para o texto, nós temos que aprender também que no combate da vida cristã, precisamos participar dos sofrimentos com entusiasmo. Ou você pensa que servir a Deus é ter acesso a tudo aquilo que é bom somente? Não existe cristianismo sem cruz. Não existe coroa de glória que não seja antecedida por coroa de espinhos. Precisamos vivenciar essa realidade e entendermos que, assim como Paulo disse a Timóteo, participa dos meus sofrimentos, nós também precisamos participar. Seremos alvo de muitos sofrimentos nessa vida por causa de Cristo. E aqui Paulo vai dizer isso a Timóteo, participa dos meus sofrimentos. E aí vem uma analogia muito importante, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo aqui usa três figuras que são sumariamente importantes entendermos. A primeira figura é a figura do soldado, com o qual Paulo tinha muita intimidade, a figura daquele guerreiro preparado para a batalha. A segunda figura é a figura do atleta, com a qual Paulo também tinha muita intimidade por assistir os jogos em Roma. E a terceira figura, a figura
do lavrador. Nessas três figuras, nós observamos algumas questões que são importantes: empenho, dedicação e trabalho. Na vida cristã não podemos deixar isso de lado. Empenho. Isso quer dizer que eu e você precisamos nos esmerar. Ele vai dizer: participa dos meus sofrimentos como bom soldado. E aí no versículo 4 ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. O soldado ele precisava esquecer da sua família, esquecer dos seus interesses, esquecer-se de si mesmo para servir a sua pátria. Por isso que o treinamento militar sempre foi tão rígido, sempre exigiu tanto de seus candidatos. Então Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele vai então explicar isso. Ninguém que está alistado no exército se envolve em negócios dessa vida. Então era um chamado para a dedicação, para deixar de lado seus próprios interesses. Nenhum cristão será bem-sucedido na fé se viver olhando para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses, para aquilo que lhe agrada. O chamado principal do Evangelho é para a renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E aí o texto continua: porque o propósito do soldado é agradar aquele que o chamou, aquele que o arregimentou, aquele que o pôs no exército. Depois ele vai falar sobre o atleta e vai dizer o seguinte: nenhum atleta é coroado se não realizar os jogos segundo as normas, segundo as regras, segundo a lei. Essa palavra aqui, norma, no grego nomos, significa regra, princípio e lei. O atleta, se ele não competir da maneira correta, ele é desclassificado. Quantas vezes vimos em Olimpíadas atletas que tinham toda a probabilidade de vencer a competição, não sendo classificado por ter sido pego no exame antidoping, por ter burlado as regras. Por isso que o ser bem-sucedido e o pragmatismo não pode reinar na fé cristã. Nem tudo aquilo que dá certo está certo. É a mesma coisa hoje em dia, pregadores e pastores que têm nas suas igrejas campanhas disso, campanha daquilo, corrente disso, corrente daquilo, teologia da prosperidade, falsas revelações. Tudo isso é contra as Escrituras. As Escrituras condenam veementemente a busca a Deus para conquistar seus interesses. As Escrituras condenam veementemente relacionar-se com Deus com base de troca, onde eu oro para receber uma bênção, onde eu jejuo para receber outra bênção, onde eu dou dízimo para receber outra bênção, dou uma oferta para receber outra bênção. Essa barganha é condenada pelas Escrituras Sagradas, e toda a igreja que prospera, tendo esta base, não está lutando segundo as regras. Todo pregador que busca pregar mensagens para emocionar os seus ouvintes, para poder ganhar fama, para poder se destacar, para fazer as pessoas chorarem de emoção, para ele ser laureado com convites, receber tapas nas costas, não está lutando segundo as regras, porque Deus não chamou ninguém para pregar uma mensagem que agrade o auditório, mas para revelar os oráculos de Deus, mesmo que desagrade a maioria. Então, lutar segundo as regras é ser alguém fiel aos princípios que as regras estabelecem. E aqui está a regra, a palavra de Deus, a doutrina da Escritura é a regra, e eu preciso lutar segundo as regras. Vitória, conquista, prosperidade, ser famoso, ser reconhecido, se não for segundo as regras, não vale nada diante de Deus. O lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos. Verso de número 6. 2 significados têm esse conceito. O primeiro significado é que, de fato, aquele que planta deve ser o primeiro a gozar da bênção do seu plantio. Mas a segunda aplicação é que também aquele que planta é o primeiro que avalia os seus frutos. Então logo você precisa avaliar quem você é, avaliar os frutos daquilo que você tem plantado e semeado. E aí o texto continua a dizer a Timóteo a terceira recomendação. A terceira recomendação é lembrar-se de Jesus Cristo.
ressuscitado entre os mortos, versículo 8, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Qual tem sido o alvo da sua vida? Qual tem sido o seu maior exemplo? Da onde você tem tirado a sua fonte de inspiração? Porque também vivemos um tempo complexo, dois extremos que dividem o pensamento evangélico moderno primeiro extremo, não, eu sou ultra radical, eu sou evangélico até o tutano, não escuto música secular, não vou a nenhum tipo de festa, não faço isso, não faço aquilo outro, não é? É aquele sal que se você botar uma pitada na comida, a comida fica intragável. É o famoso cristão chato demais, o religioso ao extremo, o fariseu do século XXI. E existe o outro extremo, que é o excesso de liberalismo, onde as pessoas vivem uma vida cristã apenas de caráter filosófico. Eu já ouvi muito pregador e muito pastor subir ao púlpito e citar filósofos, pensadores, para poder falar mal da igreja, para dizer que nós somos crentes da maneira errada. Observe bem uma coisa, toda crítica feita por um pregador deve ser uma crítica bíblica, utilizando exemplos bíblicos e apontando para o erro que alguns cristãos cometem, algumas instituições cometem. Mas quando eu pego um conceito secular e exalto aquele conceito secular acima do Evangelho, acima dos ensinos doutrinários das Escrituras, eu estou correndo um sério risco. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu escuto alguém chegar e dizer assim, o pensador tal dizia que a religião é nociva. Aí eu vou falar, de fato a religião é nociva. Aí começo a usar as aplicações, porque tem igrejas, porque tem crentes, porque tem... Sempre vão existir cristãos professos que são mais nominais do que autênticos. E qual é a recomendação bíblica? Ensiná-los pela palavra de Deus a demonstração correta, infalível, inerrante, como acertar o seu caminho. Citar os ímpios que falam mal da fé, que falam mal da religião, que morreram blasfemando contra Deus, não acrescenta em nada. Eu não tenho que usar como exemplo homens que viveram uma vida devassa, terrível, só porque culturalmente eles são influentes. Não me interessa as opiniões de Hegel, Nietzsche e outros pensadores como se fossem muito relevantes para a minha vida, porque embora academicamente eles tenham importância, embora academicamente eles acrescentem muitas questões, principalmente em alguns conceitos que eles tinham a ensinar, mas no que se refere à prática da vida cristã são inúteis. Não acrescentam nada e não ensinam nada do autêntico cristianismo, a verdadeira fé e religião, porque a gente fala contra a religiosidade hipócrita, mas a palavra religião tem um significado bonito, religar a Deus, sabe? Não é porque os religiosos equivocados dão mau testemunho que a palavra religião seja uma palavra pejorativa, e não é. Não é um termo pejorativo. Então temos que pensar muito bem nisso. Lembrarmos diariamente de Jesus Cristo. Por que você continua na igreja? Porque você se lembra de Jesus Cristo. Por que você continua orando? Porque você se lembra de Jesus Cristo. Quando você vê algum irmão errar, um pastor pregar uma coisa equivocada, ou algum pastor cometer um equívoco muito grave, ou cometer algum pecado, ou alguma apostasia, meu irmão, olha para Jesus Cristo. Se aquela igreja que você congrega é uma igreja que está em apostasia, em pecado, em heresia, em erros, saia de lá, se congregue com outros irmãos mais sérios. O que não falta, assim como tem muito pastor picareta, 7-1, mentiroso, enganador, tem muita gente séria. É triste, porque parece que os sérios, os honestos, os homens que estão brigando pelo evangelho autêntico, não têm a mesma credibilidade, a mesma audiência do que os lobos. Então eu e você precisamos ter esse discernimento, lembrarmos sempre de Jesus Cristo. E aí Paulo então dá para Timóteo a quarta recomendação, não é? Pelo qual estou sofrendo como malfeitor. A palavra malfeitor aqui, no texto grego, é criminoso.
sofro como um criminoso, como alguém condenado, com algemas e tal. Então, Timóteo precisava olhar para Paulo e ver que Paulo, de fato, também era alguém que estava seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que crucificado foi como um criminoso. Então, qual é a quarta recomendação? Se prepare para as algemas, se prepare para as acusações, se prepare para as perseguições. Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós não podemos nos esquecer de Jesus Cristo, porque Paulo, aquele que escreveu essa epístola a Timóteo, disse ocasionalmente: sede meus imitadores, porque eu sou bom, porque eu prego muito bem, porque eu conheço muito a palavra de Deus, porque eu sou um excelente orador. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Mas aí Paulo então conclui dizendo: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Não é porque um ou outro perde a vida, não é porque um ou outro naufraga na fé, que a palavra de Deus vai deixar de ter ação. Não pense que os erros dos outros desqualificam a palavra de Deus. Muitos cristãos se afastaram, deixaram a fé, porque se frustraram com o ensino errado. Quantas vezes eu já ouvi, na minha experiência de vida cristã, pessoas chegarem e dizerem assim: eu não vou mais voltar à igreja, eu não vou mais ser um crente, porque eu ouvi que Deus, Ele atende a oração e a minha oração não foi atendida. Mas quem disse que Deus atenderia a sua oração como você a fez? Quantas pessoas eu conheço que abandonaram a fé porque ouviram de seus líderes, de seus ministros, o seguinte: olha, a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á. Se você tem fé, você vai receber aquilo que você pediu. Mentira, a Bíblia não ensina isso não. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á. Ele não disse: pedi e receberás o que pediste. Ele disse: buscai e encontrareis. Mas ele não disse que nós encontraríamos aquilo que nós buscamos. Jesus fez uma clara definição acerca da vontade de Deus sobre a oração intercessória, dizendo: qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente, pedindo um pão lhe dará uma pedra? Quer dizer que nós, às vezes, e na maioria das vezes, eu posso dizer aqui 100% das vezes, não sabemos o que pedimos. Pedimos equivocadamente, erradamente, de acordo com nossas intenções corrompidas pelo pecado. E aí, em quinto e último lugar, a recomendação de Paulo a Timóteo sobre a batalha da vida cristã é ser alguém que, mesmo diante de tanta batalha, perda e infidelidade, deve lutar para permanecer fiel. O último versículo é muito mal interpretado por algumas pessoas, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: olha, você não precisa ser fiel a Deus para que Deus lhe abençoe, para que Deus haja a seu favor. Você não precisa ser fiel a Deus porque Deus é fiel a si mesmo, Ele não depende da sua fidelidade. Não é bem assim. Não é isso que o texto deixa claro, nos dá a entender. Deus é fiel no seu juízo também. Deus é fiel na sua justiça. Deus é fiel nas verdades que Ele mesmo afirmou. Então isso quer dizer que, se somos infiéis a Ele, Ele permanece fiel e nos julgará de acordo com a nossa infidelidade. Portanto, na batalha da vida cristã, não podemos desistir de ser fiéis. E eu concluo dizendo o seguinte: todos os dias somos chamados à batalha. Todos os dias somos estimulados a batalharmos pela fé. Devemos buscar a força na graça de Deus. Devemos propagar aquilo que nos foi ensinado, ensinar a outros com o intuito de que outros também ensinem. Devemos ser pessoas que olhamos para os exemplos do soldado, do atleta e do lavrador, tendo em nosso coração as certezas de que devemos ser esmerados no serviço, devemos ser perseverantes na vocação e devemos ser pessoas que ponderem de maneira clara sobre aquilo que temos feito. Devemos lembrar de Jesus Cristo como sendo nosso maior exemplo e tendo nele nosso alvo.
Devemos olhar para os fiéis a Deus, para os exemplos bíblicos, para homens e mulheres que dedicaram a sua vida a Cristo e a causa do Evangelho, para ter neles exemplo e vendo a vida que eles levaram de sofrimento, de abnegação e de luta e muitas vezes de martírio, e vermos que nós também estamos nesse mesmo caminho e devemos ter estímulo a continuarmos sendo fiéis. A fidelidade a Deus deve ser a qualquer custo, mesmo que custe algumas amizades, mesmo que custe o amor de muitas pessoas, mesmo que custe a aprovação da maioria. Fomos chamados a batalhar por Cristo. Não corra da batalha, vá em frente, porque o texto vai dizer que se com Ele morremos, com Ele também viveremos. A vida eterna te espera. Nós não podemos negociar as verdades eternas, porque elas são as armas nesta batalha.